Oi pessoal, esse aqui é o programa para quem tem prazer em conhecer o Quem Somos Nós. Como sempre, se você tiver vontade de acessar todas as conversas que a gente já fez nesses mais de 5 anos, vai no quemsomosnós.com.br e aí você escolhe a plataforma que você quiser, se é no YouTube, se é Spotify, se é outro podcast, você que escolhe. Fechando essa série sobre filósofos que a gente fez agora, essa mais uma série, né, de filósofos que a gente fez agora, nós escolhemos conversar sobre a vida e as ideias de um filósofo alemão, mais um, porque tem muito filósofo alemão, que influenciou o século XX com a fenomenologia e o existencialismo. Um cara um pouco polêmico, mas acho que vale a pena a gente conversar sobre ele pela importância que ele tem. Aqui com a gente, para falar sobre Martin Heidegger, o doutor em filosofia pela USP, professor Fernando Costa Matos. Quem é você? Bom, meu nome é Fernando Costa Matos, eu sou professor de filosofia na Universidade Federal do ABC, estou lá há 8 anos praticamente, comecei em janeiro de 2011 e eu tenho minha formação principal na área de filosofia, eu sou formado em Direito também, eu comecei a minha carreira acadêmica pelo Direito, mas à medida que o curso ia se tornando mais técnico, né, o meu percurso foi um pouco contrário ao do estudante típico de Direito, que ele prefere quando as matérias vão ficando mais específicas, ele começa a fazer estágio, quer dizer, vai direcionando para a prática, né? E eu sempre gostei das matérias mais teóricas, então eu comecei a me interessar muito por filosofia e aos poucos comecei a fazer disciplinas na Faculdade de Filosofia da USP, eu fazia Direito na USP também, e fui migrando aos poucos, né? E aí fiz uma boa parte da graduação também, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, já na filosofia. E fiz o mestrado, eu tive um percurso curioso, digamos assim, né? Não tão habitual na filosofia da USP, né? Que é passar por diferentes autores, né? É muito comum a pessoa fazer toda a pesquisa dela num mesmo autor, né? Eu fiz o mestrado sobre Kant, que é aquele livrinho que eu te trouxe, o doutorado sobre Nietzsche e, mais recentemente, eu venho trabalhando com o Heidegger. Então, eu transito por esses 3 autores, né, na minha trajetória. Alemão. Filosofia alemã, esse é o Estamos ali no caminho dos alemães, né? Isso. Tá, então, só voltando um pouquinho, que é um negócio interessante. O direito, ele tem um fundo filosófico Sim. muito forte, né? Foi por isso talvez que você tenha escolhido o direito, é isso? Mais ou menos entendendo Sim, eu já gostava mais de humanas e aí fui um pouco pela escolha tradicional, né? Quem gosta de humanas ou faz medicina ou direito e engenharia. Exato, e aí eu fui pelo caminho do direito, mas logo percebi que eu queria me aprofundar mais na filosofia, né? Quer dizer, que, enfim, tinha uma necessidade de mergulhar mais fundo na filosofia. Por quê? Porque é uma pergunta... Acho que é uma boa pergunta. Que todo mundo né? tem. Por que você queria se aprofundar? Eu acho que em parte pelo menos, né, acho que vem de uma necessidade existencial mesmo, né, de pensar mais o sentido da vida, questões, né, relativas a o que é a vida, o que é a existência, né, que inclusive ajuda a entender por que eu vim parar no Heidegger também. Né, que é justamente um dos grandes nomes do chamado existencialismo, embora ele mesmo recusasse o rótulo, né, mas acho que tinha uma questão existencial forte, né, me levando para a filosofia, para a literatura também, enfim, aí mais no sentido do hobby, né, quer dizer, eu sempre gostei também de literatura, dos grandes autores, né, dos russos. Isso o que, desde a adolescência? Comecei mais no final do ensino do colegial, né, do antigo colegial, que eu comecei a me interessar mais fortemente por isso.
Que é meio que eu estou fazendo aqui, não é isso? E aí essa quem escolha... somos nós? Quem somos nós, né? E aí a escolha do direito, que era uma escolha muito mais pragmática do que, vamos dizer, atendendo Você teria a esse escolhido filosofia ou não também? Naquela época? Ou foi alguma coisa, não, vou fazer direito porque senão eu vou morrer de fome, né? Mas eu não cheguei a cogitar... Nem pensou nisso. Quando eu fui fazer vestibular, não cheguei a cogitar a hipótese da filosofia como carreira. Isso, de fato, ocorreu depois. Ocorreu depois, à medida que eu me aprofundava, comecei a ver o que era a carreira jurídica, cheguei a fazer estágio, né? Então, comecei a ver que eu queria me orientar mesmo para a área acadêmica. Agora, outra curiosidade que é esse teu percurso, Kant, Nietzsche, Heidegger. Tá. Né? Apesar de serem todos alemães, eles não são uma linha evolutiva do mesmo pensamento. Você consegue resumir como é que você deu esses saltos? Sim. Na verdade, o Kant ele aconteceu por uma razão muito acidental, meio por acaso. Porque coincidiu, na época em que eu estava me interessando mais pela filosofia, e eu fazia estágio naquela ocasião, montaram uns grupos de estudo na própria Faculdade de Direito e com diferentes temas, mas mais voltados para a filosofia do direito e tal. E tinha um que era sábado de manhã, então que eu podia fazer por essa razão, era o que dava. E era sobre o direito e o Estado em Kant. E quem coordenava o grupo era uma moça chamada Soraya Nur, que fazia doutorado na São Francisco, né, na Faculdade de Direito, e já estava, acho que, terminando a graduação na filosofia. Então ela tinha essa dupla formação, tinha trânsito nos dois lugares, né? E ela acabou eu sempre brinco que ela foi minha primeira orientadora, porque ela que me orientou naqueles passos iniciais de fazer. Aí eu fiz um projeto de iniciação científica, né? Tinha um orientador lá na São Francisco, o Sérgio Carvalho, mas a Soraya que, de fato, né, me pegou pela mão e conduziu ali para a filosofia. E aí eu comecei a me aprofundar no Kant e fui me aprofundando, e aí terminei a iniciação, entrei no mestrado, né, já tinha ali uma reflexão iniciada, então tinha condições de fazer o mestrado sobre Kant. E aí acabei ficando um tempo grande, porque na época os prazos ainda não eram tão enxutos como são hoje para mestrado e doutorado, né? Então acabei usando o meu prazo todo ali, de quase 4 anos, né, até defender o mestrado. Enfim, e aí acabei me aprofundando. E aí, vamos dizer, a questão que acabou me interessando muito no Kant era a questão de saber o quanto Kant tinha ou não destruído a metafísica. Porque o Kant ele é conhecido como o grande destruidor da metafísica tradicional, né? Mas é muito controverso o tema, né? Ou seja, até que ponto o Kant ele destruiu a metafísica tradicional, a metafísica clássica, e colocou a ciência no lugar, ou na verdade ele colocou a metafísica em novas bases, né? Então há uma polêmica sobre isso. Qual a tua opinião? Eu acho que ele colocou a metafísica em novas bases. Né? O Lebrun, que é um intelectual francês que influenciou muito o pessoal da USP, né? Ele tem uma conhecida tese que se chama Kant e o fim da metafísica, em que ele advoga essa posição de que a metafísica de fato acaba com o Kant. E ele se contrapõe, inclusive no nome do livro, ao Heidegger, que tem um livro de 1929 que é Kant e o problema da metafísica, em que ele tenta mostrar como que o Kant constitui a sua problemática metafísica, portanto Kant continua sendo, né, um metafísico, e o Lebrun então se opõe a essa leitura, né? Então é uma questão bastante polêmica, né? E, enfim, isso passou a ser uma questão para mim bastante importante, né? Essa questão do quanto a metafísica, enquanto, vamos dizer, aquela que era a principal disciplina da filosofia, né, continua, em que termos ela continua, o que ela pode ser ainda, né, ou não. E é uma discussão que vem até os dias de hoje, né? No pós-doutorado, por exemplo, eu trabalhei, entre alguns outros temas, mas eu me aprofundei ali durante um período numa controvérsia que houve nos anos 80 entre o Habermas, né, que é um filósofo ainda vivo, talvez o mais importante vivo, né, enfim, mas muito conhecido no Brasil, e um outro autor que é menos conhecido, bem menos conhecido no Brasil, mas que na Alemanha é uma figura importante, que se chama Dieter Henrich.
que ele é mais conhecido pelos trabalhos dele sobre Kant, sobre Hegel, sobre idealismo alemão. Ele era um grande historiador da filosofia, né? Mas nos anos 80 ele fala, bom, simplificando, né, mas chega de fazer a história da filosofia, agora eu vou fazer a minha filosofia. Né? Então ele dá esse famoso salto do tigre que a gente brinca, né? O cara fica ali... Não é simples. Não é nada simples, né? E ele, para isso, ele fala que é necessário voltar à metafísica. E isso gera essa polêmica. O Habermas faz uma resenha matando a pau, destruindo o livro dele, e ele faz uma resposta, que é até um texto que eu traduzi para o português, que se chama 12 teses contra Habermas. Enfim, e o Habermas responde de novo. Quer dizer, então tem ali uma troca de textos entre eles nos anos 80 que diz respeito justamente a isso. E os dois textos do Habermas contra o Henrich, ele publicou dentro de um conjunto de ensaios chamado Pensamento Pós-Metafísico. Né? Ou seja, o Habermas defendendo que a metafísica acabou, não faz mais sentido pensar em metafísica nos dias de hoje. E o Henrich, ao contrário, né, advogava o retorno da metafísica. E houve uma série de autores na Alemanha que vieram na esteira do Henrich nos anos 90 e 2000, né, que falam que o Henrich ele abriu um caminho para eles e tal. E um dos grandes nomes, digamos assim, dessa metafísica que sobrevive, né, digamos assim, um dos grandes exemplos seria o Heidegger, justamente. Né? Embora o Heidegger pretenda também superar a metafísica ocidental, o que ele propõe é uma ontologia fundamental, né? Quer dizer, então, e a ontologia ela sempre foi considerada pela tradição ocidental parte da metafísica. Né? Então ele não está superando a metafísica rumo a um saber empírico, positivista, materialista, exatamente. Né? Ele está aprofundando um esforço que é prévio à própria metafísica, né? Que ele localiza como começando lá nos pré-socráticos. Mas enfim, e essa mesma questão, só para terminar de responder a sua pergunta, né, sobre Kant, Nietzsche como que e pula Habermas, de um para né? outro, O Nietzsche também está às voltas com esse mesmo problema, né? Quer dizer, o Nietzsche também pretende destruir a metafísica ocidental. Ele tem um forte embasamento, né, uma forte pegada científica, né? Ele era um leitor da ciência da época, ele procura embasar sua reflexão nisso, mas ele termina por produzir, de certa maneira, um pensamento próprio, um pensamento filosófico próprio, algo que o Heidegger depois diria que é um sistema filosófico, como os sistemas tradicionais. Tanto é que o Heidegger vai dizer que o Nietzsche é o último grande metafísico do Ocidente, né? Porque o Nietzsche mobiliza algumas noções, né, que seriam capazes de definir o que é a vida na sua essência. Sobretudo, que é a procura, a vontade de potência, né? Que é o que a metafísica sempre fez. Claro. Né? Então, para o Heidegger, o Nietzsche continua sendo um metafísico. E aí tem questões, vamos dizer, modos de lidar com esse problema, com os quais os leitores de Nietzsche, os comentadores, lidaram. Né? Então, tem, por exemplo, a ideia de que o Nietzsche está propondo uma cosmologia, não uma metafísica. Né? Ora, mas até que ponto a cosmologia não é uma forma... Exatamente, claro. Exatamente. Para o ser humano normal, a discussão é essa coisa de achar a essência e a manifestação da essência, né? Isso. Ou não tem esse negócio de essência, o que existe é a manifestação, né? Essa é a discussão. Exato. Não é? Se você dá alguma resposta... Isso mesmo. Se você dá alguma resposta sobre a essência, você está fazendo é metafísico. Se Exato. você só fala disto aqui e ignora, ou a palavra não é ignora, mas desconsidera a ideia de essência, você está falando, olha, chega, não tem esse negócio de metafísica, acabou. Exato. Essa é uma boa maneira de traduzir a questão. De simplificar. Isso. Porque o conceito de essência às vezes esbarra num conceito religioso, né, ou platônico, né, sempre esbarra por um lado daqui, né, e o outro é mais pé no chão, é mais material, mais empírico. Isso. Talvez a questão aí é que está uma diferença importante, talvez, do Nietzsche, do Schopenhauer, né, sobre o qual falávamos há pouco, e do próprio Heidegger em relação às metafísicas ocidentais tradicionais. Que é uma tentativa de pensar essa questão da essência de uma maneira imanente ao mundo.
ou seja, sem recorrer a um outro mundo. Ao mundo do Platão, né? Seja o das mundo ideias. do Platão, das ideias, ou o mundo da filosofia cristã, Claro. né? O reino de Deus. Que enfim. usou Platão, usou Aristóteles Exato. para se segurar. Ou seja, uma maneira não dualista de pensar o mundo, né? Ou seja, uma maneira monista de pensar a realidade. Então me parece que Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger, eles partilham esse esforço de compreender o mundo como um só, né? E não recorrer a uma outra ordem de coisas. Agora, mesmo para compreender esse mundo como um só e para penetrar nas suas profundezas, digamos assim, né, é preciso lançar mão de noções que não são empiricamente justificáveis, comprováveis, etc. Né? Então, nesse sentido, continua havendo ou uma metafísica imanente, que é uma expressão do Schopenhauer, ou, né, uma cosmologia, para falar com Nietzsche, ou uma ontologia fundamental, como propõe o Heidegger. Né? Vamos lá, vamos falar um pouco da história do Heidegger. Eu não sei se a gente devia começar pela história dele, porque ela é meio repulsiva e talvez... mas eu sempre começo um pouco pela história pessoal, né? E para depois a gente tentar entender qual que é a relação entre as ideias e a história pessoal. E esse é o cara mais difícil de se fazer esse paralelo, pelo menos para mim. Sim. Porque você não consegue falar, mas como que uma coisa combina com a outra? Então vamos contar um pouco a história pessoal, depois a gente vai aprofundando nas ideias. Tá. De fato, né, essa questão, né, você menciona que é uma biografia em alguma medida repulsiva, né, todos sabemos por conta dos vínculos do Heidegger com o nazismo. Vínculo verdadeiro. Vínculo forte, né, exato. Porque não é um vínculo que se submeteu, ele aderiu. Muito, né? Enfim, a gente pode também discutir um pouquinho isso, né? Mas tanto aderiu e isso se tornou forte. Recentemente houve a publicação dos Cadernos Negros, que são diários dele de todo aquele período, que mostram que de fato havia uma convicção da parte dele, né, em relação ao movimento. Mas eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, né, em relação a isso e sobretudo, em ver o que na sua obra, no seu pensamento filosófico, é independente da posição política. Eu sei, por isso que é difícil. Sem Porque dúvida, é uma coisa, sem dúvida. Você fala, como que o cara fez isso? Eu não quero valorizar um cara que aderiu com tanta entusiasmo, né, ao nazismo, e mesmo fala, não, mas ele não sabia, mas depois a gente sabe que ele sabia também, né, as coisas que aconteciam e achava certo. Então, e depois o pior é que depois o Sartre ainda recupera o raciocínio dele e ele volta a ter... significado e tal. Então, o pensamento do cara foi tão importante que superou a mediocridade, ou sei lá a palavra que a gente queira usar, do ser humano. Não é isso? Sim, sim. Né? O resumo dele, pelo menos para mim, fica muito isso, assim. Mas eu tenho dificuldade com ele, pessoal. Mas vamos lá. Vamos contar um pouco a história dele. Bom, ele nasce em 1889, né, numa família pobre do sul da Alemanha, ali do sudoeste, né, alemão, uma cidadezinha chamada Meßkirch. O pai dele era sacristão, era uma família católica, né, para a qual a religião era muito importante. Para ele, então, né, quando criança, a religião era uma presença marcante e de certa maneira, como a gente vai ver, né, mesmo depois que ele se torna ateu, ou pelo menos rompe com o catolicismo, os motivos religiosos seguem muito fortes no pensamento dele. O Nietzsche tem uma frase muito conhecida em que ele diz que os filósofos alemães têm sangue de teólogo. Né? Então, isso vale também para o Heidegger, que o Nietzsche evidentemente não conheceu, né? Mas então a religião ela sempre foi muito próxima da filosofia na Alemanha, né? E o Heidegger, a princípio, ele orienta... Uma comunidade rural, simples, não é isso? Isso, assim, isso. Um pensamento uma cidadezinha pequena, entender que é uma coisa pobre, bem... Exato, uma situação econômica frágil, né? Então... E ele consegue ir fazendo seus estudos, em alguma medida subvencionado pela igreja, exatamente, e vai se preparando para ser teólogo, né? A princípio era essa a ideia. Mas a partir de um certo momento, ele começa a se interessar mais pela filosofia. Isso quando teólogo ele padre, ali. Não é isso? Ele queria ser padre? Sim, padre, né? Ser padre. Através da teologia. Isso. Enfim, ou seja, uma formação religiosa, né?
E ele vai aos poucos ali, quando ele está com... Depois dos 20 anos, 21, 22, ele começa a tomar contato com algumas obras da filosofia. Um livro em particular do Franz Brentano, né, influencia bastante ele ali, que ele toma contato por volta de 1910, né, e aí ele começa a orientar a sua formação para a filosofia, mas ainda, né, próximo da teologia, com amigos teólogos. Depois ele vai conhecer o Bultmann, com quem ele mantém correspondência durante muito tempo, ou seja, uma filosofia que se mantém muito próxima da atmosfera religiosa, né, mas ele começa então a migrar aos poucos, digamos, para a filosofia. Faz o doutorado dele ali por volta de 1915, entre 13 e 15 mais ou menos. E aí ele vai se orientando para a filosofia com uma influência crescente do Husserl, né, com quem ele vai ter aula, vai ser assistente e assim por diante, nos anos 20. Né. E aí o que influencia muito ele... Já depois da guerra, né? Já depois da guerra, né? E aí, de fato, né, a gente não pode pular para a década de 20 sem falar da guerra. Né? Então a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, o Heidegger ele vai participar, ele é convocado em 1915, mas trabalha em cargos burocráticos. Né? Isso. Mas a experiência da guerra ela é uma experiência naturalmente muito marcante. Ele se casa durante a guerra com a Elfriede Petri, que era protestante. E ali por volta de 1918 é quando ele, 18, 19, é quando ele rompe com a religião católica. Né? Ele passa Aconteceu a ser alguma coisa específica? Um pensador independente. Fora a guerra? Acho Quer dizer, será que foi a guerra que... A guerra, o fato dele ter casado com uma mulher protestante, né? Quer dizer, portanto não católica, né? Tudo Mas isso cristã, colabora. Né? Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, ele se afasta do dogma, né, da crença em um Deus. Né? Mas, de certa maneira, a gente poderia dizer que a experiência religiosa continua sendo algo para ele muito relevante, no sentido de uma experiência que é fundamental para o ser humano. Né? O grande projeto que ele tinha nos anos 10, que ele tinha em vista, era a ideia de fazer um estudo da vida religiosa, que aos poucos vai se tornando um projeto de uma fenomenologia da vida religiosa, à medida que ele trava contato com a fenomenologia do Husserl, etc. E, de certa forma, né, quer dizer, tem alguns livros que analisam como é que o Ser e Tempo foi surgindo, né, na biografia dele. Tem um livro de um americano chamado Theodor Kiesel, que é The Origins of Being and Time, que é muito elucidativo nesse ponto, que vai mostrando como que as ideias do Ser e Tempo vão sendo gestadas a partir dessa tentativa de compreender a experiência religiosa. Né? Então, que de certa maneira, no Ser e Tempo, né, que é a grande obra do Heidegger de 1927, aquilo, né, de que ele fala ali tem muito a ver com essa ideia da experiência religiosa, mas aí já não tem mais Deus. Né? Como se fosse uma experiência religiosa sem Deus. Sem Deus, né? Esse é o ponto. Mas enfim, isso já lá em 27, quando ele publica Ser e Tempo. Antes disso, então, tem a guerra, ele se casa, ele entra para a vida acadêmica nos anos 20, né, dando diversos cursos. Ele foi professor um tempo em Marburg, foi assistente do Husserl em Freiburg, onde ele sucede o mestre em 1929, né? Assumindo... na beira já do nazismo, né? Mas, até esse momento, eu diria que o que chama mais atenção na biografia do Heidegger, nas cartas que ele escrevia, por exemplo, era uma inquietação muito grande com um fenômeno que o Nietzsche também já diagnosticava e que outros autores também estão apontando, que é uma certa decadência da civilização ocidental e, em particular, uma perda de importância da filosofia, inclusive no cenário acadêmico, né? A ciência vai se tornando cada vez mais importante, a filosofia vai sendo vista como uma coisa meio inútil. Mas ela era útil, ela era vista antes com muita importância mesmo? Ou às vezes é só uma sensação, exatamente, que no passado era mais forte, né? Existe isso direto, né? A gente sempre romantiza o passado, ele fica mais... Mas no contexto alemão,
né? Era mesmo no começo do século XIX, a filosofia tinha um papel de proa, né? Estava na frente dos movimentos intelectuais. Então, os caras que pensaram a Universidade de Berlim, né, que foi fundada em 1810, eram filósofos, né, que estão pensando a universidade. Kant pensou a universidade, Fichte pensou a universidade, e o Humboldt, finalmente, né, foi quem concebeu e levou a cabo, né, os esforços para fundar a Universidade de Berlim, que depois veio a levar o seu nome, né, a Humboldt Universität. Então, naquele período, os filósofos tinham muita importância. Né, mesmo, prática, na sociedade. Né, eles eram os reitores, o Hegel foi reitor, né, quer dizer, eles eram os caras que tinham mais destaque mesmo. Né. Eles vão perdendo importância à medida que a ciência vai tomando a frente, né, à medida que a sociedade alemã vai se industrializando também, né, porque tem isso, né, a filosofia alemã ela tinha talvez uma importância grande numa sociedade que ainda era rural, predominantemente rural, feudal, né, então a filosofia surge, né, enfim, havia uma certa esquizofrenia, né, digamos assim, se a gente compara com a França e com a Inglaterra, né. Mas aos poucos a sociedade alemã vai se industrializando, né, ao longo do século XIX, e a universidade vai um pouco acompanhando esse processo, né, e a ciência vai adquirindo primazia em relação à filosofia. Então, no final do século XIX, começo do século XX, de fato tem um pouco essa clima, ideia, né, de que estamos perdendo poder. Isso. É isso. E nos anos 20, ali vai ter, por exemplo, o Círculo de Viena, né, que são os neopositivistas, né, para os quais, de fato, a filosofia ela passa a ter uma importância muito pequena. Né, ela é, quando muito, aquela que faz os esforços de somar os diferentes saberes, mas quem produz conhecimento é a ciência. A filosofia, quando muito, ela organiza, né, ou ela limpa o terreno. Posso fazer um parênteses? Como está hoje? Boa pergunta, né? Você acha diferente do que estava? Eu acho que a ciência continua, né, sendo muito mais importante, muito mais reverenciada, muito mais admirada do que a filosofia, né? Quer dizer, acho que a filosofia teve uma volta um pouco, não teve? Teve um pouco. Não, né? De poder, sim, mas de interesse. Talvez, um certo interesse. O poder, certeza que é da ciência, né, se estabeleceu. Sim, se estabeleceu. Não sei se acabou porque a vida é comprida, mas pelo menos na minha vida e na sua, com certeza não vai mudar, tá certo? A ciência e a tecnologia, né, como o subproduto da ciência. Subproduto da ciência, sem dúvida, né? Quer dizer, é uma característica do mundo contemporâneo, né? Não há como negar. Mas acho que talvez até por isso, né, o interesse pela filosofia vem um pouco ligado a essa questão, né? O mundo está de tal maneira dominado pela técnica, né, que acho que as pessoas sentem necessidade de procurar um outro tipo de reflexão, né? E a filosofia eventualmente aparece aí, né? A arte também pode aparecer, quer dizer, acho que tem algumas, vamos dizer, funcionaria como uma válvula de escape, né? Então você vê, né, mesmo aqui, né, a gente tem um projeto como esse da Casa do Saber, né, ele de certa maneira atende a esse tipo de necessidade, né, quer dizer, as pessoas estão procurando alguma coisa diferente da ciência, da técnica e assim por diante. Quer dizer, mas então, só para tentar fazer um paralelo, é uma coisa semelhante como o espírito, naquela época e agora, assim, sabe? Quem manda é a ciência, quem manda é a coisa objetiva, pragmática, vamos chamar assim. Só que lá eles estavam sentindo a perda de poder. Isso. E hoje uma volta de interesse. A diferença é essa. Se acentuou de lá para cá, portanto. Bastante. Né? Ali a filosofia ainda tinha, né, uma certa aura. Né? Isso, e agora não. E agora tem uma volta como interesse, dificilmente como poder, mas como interesse sim. Acho que daria para dizer isso. Tá, continuando. Enfim, né, mas então voltando. Então, o que a gente percebe no Heidegger ali dos anos 10 e 20 é uma insatisfação muito grande com esse estado de coisas, né? Então, inclusive nas reflexões dele sobre a universidade, por exemplo, ele fala da importância que a filosofia deveria ter um papel mais relevante, que os jovens deveriam ser mais engajados, que ele já via naquela época, né, os jovens desinteressados, né, sem muito entusiasmo, muito voltados para as coisas práticas, né? Então há uma... Ele falava o mesmo com relação à teologia também, né? Quer dizer, porque no começo as duas ainda estavam juntas para ele, né? Então tem uma coisa de resgatar um certo espírito, né? de um envolvimento com o saber, né? Quase como um envolvimento religioso mesmo, né? Quer dizer, uma coisa de você se doar inteiramente
para a filosofia, para a teologia, enfim, né? Eu acho que isso nunca existiu. Eu acho que sempre as pessoas, esse é agora bem Sim. pessoal isso, é sempre a ideia, porque me dá, para mim parece assim, America First, sabe assim, o jeito quando a gente era bom, quero trazer a América de novo, Uma boa. idealização do passado. Claro, né? Me parece muito isso, sabe, quando você fala, não, os jovens de hoje, eu nunca vi uma geração achar que a outra é melhor. Não é assim? Então a gente vem numa decadência há milênios, pelo jeito. E não é verdade isso, né? Tem então, isso também. bom, eu me lembro de uma passagem no Guerra e Paz do Tolstói, né, em que justamente, né, os mais velhos estão se queixando da juventude, tudo que está piorando, muito perdida, tudo... não tem mais os mesmos valores. Né, isso lá no começo do século XIX. Tudo está piorando, né, então, tudo está piorando, sempre. Acho que tem esse elemento, né? Existe essa ideia, não, vamos resgatar quando as pessoas eram interessadas, vamos resgatar quando as pessoas não sei o quê. Mas quem são essas pessoas? Sim. A gente só piorou, não é isso? Eu acho que tem esse aspecto, mas eu não diria que é só isso. Né? Quer dizer, eu acho que tem algo. É só isso. Tem algo no diagnóstico do Nietzsche, do Heidegger, do Freud no Mal-Estar da Civilização, de Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento, que aponta, né, para um certo problema que vem atravessando as sociedades ocidentais, né, nos últimos séculos, que tem como um dos seus resultados, por exemplo, né, a produção da sociedade de massas, né, em que a sociedade parece uma máquina, cada indivíduo é uma pecinha, né, dentro daquela engrenagem, e isso, de certa maneira, tirou uma certa aura de encantamento. Né? O Weber fala em desencantamento do mundo, né? Que eu acho que é um diagnóstico partilhado ali por muita gente e que eu acho que tem a ver com um fator objetivo que aí estabelece uma diferença em relação a esse aspecto que eu concordo com você, ele está presente também, da diferença entre as gerações, mas que é um fato objetivo, que é a Revolução Industrial e as suas consequências, né? Inclusive em termos de destruição do planeta, né? Que é uma coisa que hoje a gente está vendo, né, de maneira concreta. Então, há resultados concretos desse processo que esses autores já estavam diagnosticando ali no final do 19, começo do 20, né, que a gente não tem como negar, né? Ou seja, tem uma certa objetividade também. Não, tem coisas que acontecem, eu concordo. Eu concordo com isso. Aí se juntam as duas coisas. Né? Me dá um pouco de incômodo quando, né, toda vez, não, era ruim, então nós temos que resgatar. Sem dúvida, e aí é que vem, né? Quer dizer, eu estava fazendo essa passagem para chegar no nazismo, né? Para tentar entender como é que o Heidegger então vai aderir, ele e muitos outros intelectuais da época, né? Quer dizer, não foi só ele, né? Mesmo o Gadamer. Mas ele era o mais importante, não era isso? Na época? Era um dos. Tinha outros, né? Tinha um cara que foi o orientador do Habermas, inclusive, o Erich Rothacker, que era um dos entusiastas do partido e que inclusive foi um dos mentores da Noite da Queima dos Livros. Olha só. Então, né? Você vê como explica esse salto? É inacreditável. Então, isso é que é complicado. Eu entendo onde você está indo. Ele tinha uma insatisfação. Quer falar assim, eu quero voltar aos valores autênticos, a um mundo perfeito, né, de alguma maneira, não é isso? Aos valores, seja ele, seja esse, esqueci o nome do cara, que é difícil, saúde, parece difícil de falar. O próprio Gadamer, né, que o grande nome aí da hermenêutica, né, no final do século XX, também aderiu ao nazismo, ainda então, de maneira menos intensa. Em nome de um resgate, é isso? Resgate, acho que sim. Quer dizer, porque, veja, né, eles viam de um lado, né, o totalitarismo soviético, a ameaça comunista, né, de outro lado a massificação à moda americana, produzindo a indústria cultural, né, como o Adorno e o Horkheimer depois vão falar, né, que tinha Stalin, Hitler e o Mickey Mouse. Né? Então você tem os alemães ali do entre guerras, né, num cenário de economia fortemente combalida. A Alemanha tinha saído prejudicada. Uma certa humilhação também, assim, da guerra, né? Exato, porque ela saiu prejudicada no Acordo de Versalhes, né, de 19. Então você tem um contexto que eles se sentem espremidos entre essas duas ameaças, ambas vistas como influências externas, né? Ou seja, os alemães estariam cedendo ou à influência soviética ou à influência americana.
E aí eles estão tentando encontrar uma saída que fosse genuinamente alemã, digamos assim. Então aí vem o Alemanha acima de tudo. E aí tudo. vem a Alemanha acima de tudo. Né? Que vira uma loucura. E deu no que deu, vira uma loucura, sem dúvida. Mas aí, né, enfim, essa questão do envolvimento do Heidegger com o nazismo, né, ela é controversa. Tudo bem que os Cadernos Negros vieram favorecer o argumento daqueles que aproximavam mais. Eu ainda não tive coragem de encarar os Cadernos Negros. Você está com medo de não gostar dele, é isso? Mas enfim, mas é um projeto, né? Quer dizer, eu preciso ler e tomar posição. Mas eu já vi algumas pessoas dizendo que não é bem assim, que ele não está tão... que isso não comprova tanto essa adesão entusiasmada em relação a tudo, enfim. Em relação ao antissemitismo, acho que não tem dúvida, não é isso? Ele era antissemita, né? Isso dizer, não tem dúvida alguma. Como muitas pessoas. Isso não tem dúvida. Na Alemanha tá da certo? época. Né? Ele defendeu, né? Não a eliminação. Ele não defendeu a eliminação, mas o expurgo judeu ele defendeu com clareza, mesmo sendo o Russell judeu e depois a amante dele, a Hannah Arendt, era amante, né? Porque ele era casado. Sim. Judia também, tá certo? Então, ele tinha um negócio meio complicado com essa história, né? Não, sem dúvida. Era uma questão muito forte na Alemanha da época, né? Quer dizer, por isso, enfim, claro, não há justificativa nenhuma, não se trata de justificar. Não, claro, não é justificar, nem estamos fazendo isso. Mas o que eu estou tentando entender até um certo ponto da carreira dele, ou seja, até 33, eu acho que dá para separar homem e obra filosófica e ações concretas do indivíduo de maneira relativamente fácil. Né? De 33 em diante fica mais difícil, porque aí de fato você tem a filiação ao partido. Aí ele passou a perseguir colegas, reitor, não é isso? Passou a perseguir colegas. Ou pelo menos favoreceu a perseguição, não se opôs. E né? denunciou colegas para SS, não é isso? Sim. É difícil. Não tem como salvar a biografia. O homem assim. Não dá. Mas a obra me parece que sim, principalmente se a gente se ativer a esse período, né, anterior. Porque aí também tem uma outra questão, que é a divisão da obra em dois períodos. Né, o Heidegger é conhecido por ter, ele mesmo dizia isso, né, por ter duas fases com uma virada, né, a chamada Kehre, né, quando ele dá uma guinada no pensamento, que é por volta de 29 e 30. Né? Então tem uma primeira fase em que Ser e Tempo é a grande referência, e depois tem uma segunda fase em que ele rompe em alguma medida, aí claro, vai ter toda uma discussão até que ponto são momentos diferentes, até que ponto há continuidade, o quão grande é a ruptura, tem toda uma discussão entre os especialistas e tal, que não vem ao caso a gente esmiuçar. Né? O importante é só se analisar, tem dois momentos diferentes. Né? Então daria para dizer, bom, o primeiro momento, pelo menos ele está preservado em relação a essa aproximação, né, porque, enfim, a filosofia se desenvolveu na trajetória de um cara que era puramente acadêmico. A partir de 33 ele passa a ter um envolvimento concreto, né, foi reitor, né, se filiou ao partido nessa época, né, enfim, isso está ligado ao fato dele assumir o reitorado, fez um discurso, né, um célebre discurso do reitorado, onde ele fala do Führer, e aí tem toda uma exaltação. Com a suástica atrás, né? Sim, aí de fato ele aderiu, né, quer dizer, aí não tem dúvida. E ele se manteve filiado até o final, né, quer dizer, nunca se retratou, que é uma coisa, inclusive estranha. A Hannah Arendt cobrou dele lá na frente, né, aquele filme sobre ela mostra essa passagem, né, em que ela vai, se encontra com ele depois de muito tempo e fala, mas por que você não vai a público, né, e se retrata e pede desculpas, e ele não faz isso. Nunca fez isso. Né, nunca fez isso. Então, de fato, é um problema. Mas vamos lá, então vamos falar da fase 1 dele, que talvez é a mais importante, pelo menos na minha ignorância. Assim, não sei se dá para dizer que é a mais importante. É o livro mais importante dele, não é isso? Bom, aí, enfim, não sei se dá para dizer que é a mais importante, acho que ambas são importantes do ponto de vista da compreensão da obra, né? Eu, pessoalmente, acho mais interessante a primeira fase. Mas vamos lá, vamos tentar então pensar o que é a fase 1 e o que é a fase 2. O Ser e Tempo é o grande livro da fase 1, até porque ele passou 11 anos sem publicar nada.
né? A gente costuma dizer que o Kant tem a década silenciosa dele, né, quando ele estava gestando a crítica da razão pura. Então, essa é a década silenciosa do Heidegger, né? Ele está gestando o Ser e Tempo, né, que é de fato uma obra que, enfim, segundo, né, os mais diversos autores e comentadores filósofos, é certamente uma das mais importantes da história da filosofia e possivelmente a mais importante do século XX, enfim. Porque de fato marca uma virada, né, em relação à história da filosofia muito significativa. Então, o que ele traz de novo em relação ao que se fez até aquele momento? Bom, vamos tentar explicar na medida do possível de maneira resumida, né? Como é que a gente poderia explicar? Bom, o Heidegger tem como ponto de partida, digamos assim, né, um diagnóstico aí a respeito da história da filosofia ocidental, né, em que ele diz que a filosofia ocidental, por conta da metafísica, daquela metafísica dualista, né, que tem em Platão, vamos dizer, o seu grande pilar, né, o momento fundador, ela teria cometido, né, um equívoco que Heidegger chama de esquecimento do ser, né? Então a metafísica ela esqueceu o ser. O que significa isso, né? Bom, para o Heidegger, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, né, de maneira muito clara, Parmênides e Heráclito, né, que são os dois grandes nomes ali, pelo menos para ele, né, são os mais importantes, eles teriam conseguido falar sobre o ser, ou até, para dizer melhor, eles teriam conseguido deixar o ser falar, né, nas suas obras, né, nos seus textos, dos quais nós só temos fragmentos, etc., etc. Mas eles teriam conseguido dar expressão ao ser por conta de uma situação de harmonia entre o ente, que somos nós, né, ou seja, os entes individuais, né, no caso o ente humano, o ser humano, pessoa, né, e o ser, né? Isso, de alguma maneira, a gente poderia dizer que as sociedades anteriores, né, as sociedades pré-pensamento racional, pré um certo estágio de civilização, eram sociedades em que o homem, né, ele estava colocado numa situação de maior harmonia com a natureza, né? Uma harmonia que de alguma maneira se encontrava expressa nos mitos, né, nas diferentes mitologias, etc. Os pré-socráticos é um momento em que, por conta, né, da descoberta de um novo modo de pensar, que surge ali, a filosofia, é como se eles conseguissem exprimir essa harmonia de uma maneira inédita. Você falou há pouco em idealização do passado e tal, né? Quer dizer, certamente o Heidegger parece idealizar os pré-socráticos, né, de uma maneira muito forte. Eu diria que isso nem é tão importante, porque os pré-socráticos eles funcionam no pensamento do Heidegger um pouco como o estado de natureza no pensamento do Rousseau, como o bom selvagem. Claro, quer dizer, isso é um mesmo. Momento zero, né, em que você tem uma situação ideal. Idílica, talvez, né? E aí você tem um momento em que se quebra essa harmonia. E o momento em que se quebra essa harmonia é quando surgem os sofistas. Porque os sofistas eles começam a usar essa nova forma de pensar, essa nova linguagem que está se instituindo, para fins instrumentais. Ou seja, eles começam a dar ao conhecimento, né, uma finalidade prática que ele não tinha entre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, vamos dizer, para ficar na caricatura, né, estão ali contemplando. Queriam conhecer, Queriam apenas o conhecimento pelo conhecimento. A existência, o porquê que a gente existe e tal, mas a ideia era conhecer. Exato. Eles estão observando a natureza e dando voz ao ser. Né? E os sofistas chegam e vão falar, bom, mas para que serve tudo isso? Né? Eles introduzem o argumento da utilidade. Né, que é uma questão que persegue a filosofia até hoje. Né? Qual é a utilidade disso, afinal de contas? Né? A questão que os jovens, quando começam a estudar filosofia e mesmo outras disciplinas... Não é só filosofia, é qualquer coisa. Né? Qual é a utilidade Eu vou disso? usar para quê, né? Depois? Exato. Não é isso? Então, os sofistas estragam a brincadeira, né, quando eles fazem essa pergunta. E aí o que acontece? Tudo isso é a leitura, né, que o Heidegger faz da história da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão tentar, de alguma maneira, recuperar aquela harmonia inicial. Eles vão tentar falar sobre o ser novamente.
coisa que ficou vedada pelos sofistas. Então eles passam a aspirar por isso. Aí é que surge de fato a palavra filosofia enquanto amor, amizade, aspiração pela sabedoria. Porque eles querem atingir algo que se perdeu. Né? Isso está muito... Eu estou me baseando fortemente aqui num texto do Heidegger, que é O que é isto, a filosofia. Que é um texto dos anos 50, mas que eu acho interessante para pensar... Conta um pouco a história o modo como ele entra, portanto, né, nessa história. Onde ele se coloca. E aí você tem, a partir de Platão e Aristóteles, uma tentativa de definir o ser. O que significa? Fazer o ser caber numa fórmula, numa definição, coisa que ele não cabe. Até porque a matemática estava muito forte também, não é Também. isso? Como conhecimento e o raciocínio. Sim, o do raciocínio, conhecimento o conceitual isso. E a necessidade de definições. Isso. Né? Porque, enfim, o que vem a ser, né, o ser, afinal de contas, o ser e o ente. Né? A gente poderia pensar que, na verdade, o ser é o existir em geral. Né? O Heidegger ele começava algumas preleções, e eu acho isso muito interessante, com a pergunta, lançava aos alunos a seguinte pergunta: por que existem coisas em vez de não existir nada? Poderia não existir nada. E, no entanto, existem coisas, existimos nós em meio às coisas. Né? De onde vem isso? Né? É algo muito espantoso, né? Digno de uma admiração reverencial, digamos assim. Né? Quer dizer, a existência é um milagre, praticamente. Né? Então, essa admiração com o existir seria aquela atitude original dos pré-socráticos. Né? E o ser, então, seria o existir enquanto tal, né? O brotar de existência, o em si. Né? Mas como que essa existência se manifesta? Ela se manifesta sendo de maneira pontual no tempo e no espaço. Ou seja, cada um de nós é um sendo, que é uma possível maneira de traduzir o Seiendes do alemão, né, que é a oposição que o Heidegger faz entre Sein e Seiendes. O sendo como gerúndio, né, que dá essa ideia, né, de uma coisa que está no tempo. No tempo. Claro. Seria uma maneira de definir o ente. Né? Então, cada um de nós, cada uma das coisas, né, os ente. Planetas, as estrelas, tudo é um ente, um sendo, que tem começo, meio e fim. Né? São Mas coisas é uma manifestação finitas. Do ser. É uma certo? Manifestação do ser. É bem religioso isso também, né? É o que eu falei, tem a atmosfera é uma atmosfera muito próxima da religião, né? Como se fosse, enfim, como se fosse Deus. É, né? Claro, dá para falar. Deus, né? brotando. Ser é Deus. Isso. E nós seríamos uma manifestação disso. Isso. Mas tentando tirar Deus disso, existir é o ser. É esse fenômeno originário de tudo. Né? Esse brotar da existência. Isto é ser. Por que não Deus? Porque Deus já é uma das várias definições possíveis que vão ser introduzidas. E aí quando você dá uma definição, essa questão que é uma questão aberta, né, que é uma indeterminação absoluta, digamos assim, você fecha. Né? Claro. E aí quando você fecha, você passa a se agarrar a essa certeza, a essa definição que você tem, e esquece o ser no seu sentido originário. Que seria maior do que Deus. Mas como não pode existir nada maior que Deus, exato. Aí fica sempre essa... E aí os vários filósofos da tradição, todos eles vão cometer esse mesmo equívoco. Eles são perpassados pela questão do ser, essa questão ela habita neles, digamos assim, eles foram perpassados por isso. A inquietação, né? Sim, que os levou a filosofar. Só que quando eles fecham a questão, definem, eles dogmatizam o ser. E isso teria sido feito por todos eles. Então, começando com Platão, que vai definir como ideia, passando por Aristóteles, que definiria como energeia, como energia, né, o Platão, tudo isso está nesse texto do Heidegger. E depois, a filosofia cristã como Deus, a filosofia moderna como sujeito, o que para o Heidegger é gravíssimo, né, porque você está diminuindo o ser e não só, está tornando o homem o centro do ser, claro. Né, que é o problema da modernidade. Descartes, né, cogito ergo sum, né, o cogito passa a ser como que o centro de gravidade. O resto é objeto. O resto é objeto. Claro. Né, e assim por diante. Inclusive Nietzsche.
né, que o Heidegger inclui nessa galeria de filósofos que dogmatizaram o ser, com a noção de vontade de potência. Então, o Ser e Tempo surge para quê? Para reabrir a questão. Né? Por isso que ele começa a introdução do Ser e Tempo, as primeiras 8 sessões, é uma introdução grande, ela é sobre a questão, é voltada a reabrir a questão. Então, vamos dizer, ele reabre a questão e aberta a questão, ele passa a tentar entender o ser, para começar a reflexão sobre o ser da nossa perspectiva, digamos assim, porque é dela que a gente parte. Né? Ou seja, nós, enquanto seres humanos, Até que ele vai definir... não conseguimos fazer de outro jeito. Né? Que ele vai definir como ser aí, né? Dasein, que é a palavra alemã para existência, é sinônimo de existentes, no alemão Se do usa. dia a dia, né? E mesmo na filosofia antes de Heidegger, né? Se a gente vai para o Kant, então, Dasein é existência. Né? Só que ele vai analisar essa palavra e vai falar, olha, vamos ver como que ela é constituída. Né? E aí é Dasein, Sein é ser, da é uma indicação de lugar, né? Como quando você aponta com o dedo, da. É um ser neste lugar. É um ser aí. Né? Então essa me parece de fato a melhor tradução. É uma polêmica, tem traduções diferentes, a Márcia Cavalcante Chuba que traduziu como pre-Zensa, né? Que eu acho que não faz muito sentido, enfim. Mas então tomemos como ser aí. Nós temos essa capacidade, a diferença, pelo jeito, né, dos demais seres vivos, por exemplo, de ter uma compreensão do que significa existir. Nós temos uma reflexão sobre isso, uma reflexão que está dada na história da filosofia, na história das religiões. E uma angústia a respeito disso também, que nos faz refletir sobre isso. Exatamente. Então ele vai analisar o ser a partir do ser aí. Né? E aí ele vai compreender o ser aí, já por conta dessa relação, né, com o aí, como ser no mundo. Né? A ideia de que você não consegue compreender o sujeito humano, digamos assim, sem estar inserido, sem ele estar inserido no mundo. E também não consegue compreender o mundo sem o ser, né, porque nós não conhecemos o mundo sem o ser. Né? Nós só conhecemos o mundo a partir disso. Então a ideia de ser no mundo, ela é, vamos dizer, a categoria fundamental para pensar o ser humano. Né? E aí ele vai analisar esses diferentes aspectos. Né? Então o que é o ser, o que é o mundo, o que é o en, o que significa essa relação. Não é uma relação de en como a água está dentro da garrafa. Né? Não é que está dentro, como se fossem duas coisas diferentes, uma está dentro da outra. Não, é uma relação de complementaridade, de fusão praticamente, né? Entre o ser e o mundo. Uma coisa que ajuda a ilustrar isso, embora o próprio Heidegger não use essa imagem, mas que eu acho que ajuda, é a gente pensar no bebê quando nasce. Né? O bebê quando nasce, vamos dizer, ali começa um ser no mundo. Né? E de fato, num primeiro momento, esse ser no mundo, ele não se reconhece ainda como uma unidade, né? Como um ser à parte. Ele está misturado inclusive com a mãe. Né? Só depois é que ele vai... Exato. Então, quer dizer, a nossa consistência mais originária, digamos assim, né, é esse ser no mundo, estar misturado com o mundo. Essa mistura com tudo. Aí tá bom, então ele a ideia é, só dá para pensar a gente colocado ou misturado, não colocado, porque colocado é separado, né? Mas misturado neste lugar aqui que a gente está. Embora ele use a expressão também jogado no mundo, né? Lançado ou jogado, dependendo de como a gente traduz, né? Quase cuspido no mundo, né? Quer dizer, que é o que acontece com o bebê, né? Quer dizer, de repente você está nessa imensidão, né? Você é parte dela, você é constituinte, não é isso? E esse mundo também é parte constituinte deste ser, desta pessoa, desse ente. Não é isso? Desse ente, exato. Tá, e aí? Bom, aí o que acontece? Isso também não é tão novo, é? A ideia de que a gente só consegue pensar a partir do nosso ponto de vista. Não, a partir do nosso ponto de vista não é novo, mas na verdade isso é algo que o Heidegger até vê como um problema, né? Porque o ideal seria conseguir de fato sair da gente, sair desse ponto de vista.
que é, em alguma medida, o que ele vai tentar fazer no segundo período da obra. Que ele vai tentar agarrar o ser nele mesmo, quase. Então, de fato, sair... Ele faz essa autocrítica em relação ao ser e tempo, dizendo que eu ainda estava muito preso à subjetividade. Né? Então, ele vê isso como um problema e ele vai tentar sair. Daí a importância que vai adquirir, por exemplo, a poesia, no segundo Heidegger. Arte, né? A arte, porque a arte é como se fosse uma maneira geral. do artista, de fato, é o mundo que fala através dele. Ou seja, o sujeito se ausentou. Né? Enfim, mas aí percebe que já é uma outra pegada. Né? O que deixou as pessoas tão balançadas aqui? Por que ficou assim? Nossa, o cara mudou a filosofia da água para o vinho. Porque, bom, primeiro, essa tentativa de fato de reabrir a questão do conversa. Ser. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Porque a filosofia, desde Kant, quer dizer, Kant tem um papel interessante aí, né? Porque o Kant, de certa maneira, o que ele fez? Né? Na sua reflexão, é como se ele tivesse pego o ser e ele falou, bom, o ser é a coisa em si. Nós não podemos conhecer a coisa em si, então deixa quieto. Deixa a coisa em si de lado. Deixa para lá e vamos deixar de falar e vamos falar disso aqui. Não vamos mais pensar no ser. Vamos pensar no ser humano aqui no mundo. Então, que é o que a gente pode conhecer. Isso. O que a gente pode conhecer, o que a gente deve fazer, na moral, né? O que podemos esperar, que é o que ele vai mobilizar na terceira crítica, né? Enfim. Então, ele deixa de lado a questão do ser. E, de alguma maneira, boa parte da filosofia posterior, inclusive o neocantismo, que estava na moda na época do Heidegger, né, vai pensar por aí. Então a filosofia ela tem muito mais essa função de uma teoria do conhecimento, que explica como funciona o conhecimento, etc. E não tem mais acesso ao ser. Acabou. Né? É um pouco essa coisa que eu estava falando que vem dar no Habermas tempos depois. Né? E já o Husserl, né, um pouco contra essa atitude, estava falando, precisamos voltar às coisas mesmas. Né? Então, esse impulso original do Husserl era voltar às coisas mesmas. Só que o Husserl ainda tem uma noção forte de consciência, né? De uma consciência que é intencional, que, portanto, está em relação com as coisas, mas, para o Heidegger, ele ainda está muito preso na consciência. Né? Portanto, na subjetividade, ainda muito parecido com Descartes. Né? Então, o Heidegger pretende radicalizar essa ideia de voltar às coisas mesmas. Né? Então a filosofia é uma tentativa de abertura para o mundo, né? E aí dessa compreensão do homem como ser no mundo, como algo inteiramente pré-conceitual, digamos assim, pré-compreensivo. Né? Pré-filosofia. Quase pré-filosófico. É uma... Exato. Vou ver se eu entendi. A grande importância dele é tentar nos levar a um momento antes, não da razão em si, mas isso. Podemos chamar assim, sim, né? Sim, exatamente. Antes disso. Da razão. E isso seria o ser. Dali para frente a gente tá entrou na linguagem conceitual. Blá, blá, blá. Dali para frente é um monte de blá, blá, blá. Não, assim, sim. Assim, vai para cá, conceitos nós. É aquém da razão. Antes disso. Isso. Né? Antes disso. O que é? Então, e ninguém... ele recolocar essa conversa. No século XX é que foi o rompimento, exatamente. É isso? Por isso que eu gosto de falar do bebê, né, que eu acho que ajuda a ilustrar. É esse momento antes da razão entrar em cena, antes da linguagem entrar em cena. Né? É esse... Por isso que é tão importante. Exato. Por isso ele foi tão importante, porque o caminho da filosofia estava outro e falou, não, está tudo errado, nós temos que ir para cá. É isso. E fazia isso em aulas brilhantes, né? Falava de maneira a captar de maneira muito forte a atenção dos alunos, né? Também escrevia, né? Mas a fama dele, ela se difundiu antes do Ser e Tempo, né? Quer dizer, quando surge o Ser e Tempo, ele já era uma celebridade. E até então era basicamente por causa das aulas, né? A fama dele corria. A Hannah Arendt tem um texto em que ela fala sobre isso, que foi um texto em homenagem, se não me falha a memória, não lembro se é aos 70 ou aos 80 anos dele, agora me escapa essa... Mas uma das duas, né? Uma data, né? E ela escreveu, Martin Heidegger faz 70 ou 80 anos. Né? E ela fala disso, né? De como ela própria, né? Ficou sabendo do cara que estava, né? Mobilizando as pessoas e tal.
Então ele criava essa atmosfera, né, diferenciada. Né? Então começa perguntando por que existem as coisas e não o nada. Né? Então ele tinha uma maneira de atrair para a questão do ser, digamos assim. Né? Então acho que esse é a grande novidade. E aí uma compreensão do ser humano, que é uma compreensão que está, de certa maneira, que está se firmando. Aí ele está no seu tempo, né, que é o ser humano como parte de um contexto. O Wittgenstein, por exemplo, né, vai compreender o ser humano a partir dos jogos de linguagem, né? Ou seja, nós estamos sempre inseridos num certo contexto e não dá para entender o significado das coisas, por exemplo, sem o contexto. Claro. Né? Então, nesse ponto ele está acompanhando algumas coisas também, né? A ideia da virada linguística, né? Então a linguagem se torna central para entender o ser humano, tem uma série de coisas aí. Mas enfim, voltando ao Ser e Tempo, então, vamos dizer, o que acontece com esse sujeito que nasce jogado no mundo, aberto, misturado e assim por diante? Ele vai aos poucos adquirindo uma certa compreensão da realidade, vai adquirindo uma linguagem, né? Tudo isso vai entrando, né? Vai começando a fazer parte dele, obviamente por influência do meio. Né, da família, do lugar onde ele vive, da época em que ele vive, tudo isso vai constituindo uma certa maneira de ver o mundo, uma identidade pessoal, mas uma identidade que se dá nesse contexto, né, de relações e tal. Vai se constituir então uma certa compreensão das coisas que é a compreensão dominante naquela sociedade onde o indivíduo está inserido. Isso é o que o Heidegger vai chamar do impessoal. Né? Quer dizer, uma certa compreensão das coisas que todo mundo partilha. Então, a nossa tendência primeira, aí já imaginando, né, esse bebê que virou criança, cresceu e tal, já está, né, entrando na adolescência, a tendência é ele fazer o que os outros fazem. Né? A gente tem um comportamento de manada, né? A gente segue a maioria. Então, isso é o impessoal. Né? Nós vamos seguindo. E, a princípio, estamos plenamente inseridos numa teia de significados, definições, etc., que não nos deixam intrigados com a questão do ser, por exemplo. Né? A questão do ser, talvez em algum momento, na própria criança, né? Tem aquele momento em que você... Mas o que seria não existir? Né? Eu não existir, eu existo. Eventualmente, essa é uma questão espontânea. Mas a princípio não, né? Quer dizer, as coisas mundanas nos carregam para nada e a gente fica e perde essa preocupação. Exato. E viramos, na verdade, uma água que fica balançando assim, né? Você vai para cá, vai para cá. Vai ou um barquinho, né? Vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Exato. Só que aí a imagem do barco é boa. Porque aí vai chegar um certo momento, isso pode acontecer, bom, aí o Heidegger isso fica muito aberto. Pode acontecer para alguns, pode não acontecer para outros, não se sabe bem o que acontece. Sem explicação. Mas um belo dia você pode estar ali e de repente o seu barquinho desapareceu. E você se sente completamente perdido no meio do oceano. Se sente sem chão, né, para usar uma expressão que a gente às vezes adota. Alguma coisa te deixa completamente sem referência, que é a angústia. Né, que é esse conceito, essa noção específica do Heidegger de angústia. É esse momento em que você perde as referências. Você é tomado pelo nada. Se sente não pertencente, é isso? Se sente não pertencente. Você não se identifica mais naquele mundo. Não está mais... Aquilo ali era parte de você, era você. Né? E de repente você olha e fala... Exatamente. Isso aqui não... Eu não me reconheço mais aqui. Eu e esse mundo, a gente não está no mesmo lugar. Exatamente. Esse é o momento da angústia. E esse é o momento da abertura para a questão do ser. Porque é aí que o mundo dos entes, né, deixa de fazer sentido subitamente, né, e você se percebe jogado no nada, e aí sim você passa a pensar sobre a questão do ser. Né? Aí ela faz sentido. Aí ela te toma. Claro. Né, de alguma maneira. Ela é fundamental porque é a única coisa que você tem. Exato. É a única certeza que resta. Exatamente. Eu existo. Né? Agora, as convicções que eu tinha, as referências todas se perderam. Né? E aí a questão passa a ser, bom, e agora? Né? Que é a grande questão do existencialismo. Né? Esse é o momento. Né? Que é o Sartre tem aquela célebre frase, né? Não importa o que fizeram de nós, mas o que faremos do que fizeram de nós. Né? E agora? O que eu faço agora? Né? Um pouco essa a pergunta.
E aí o Heidegger vai dizer que existem dois caminhos possíveis nesse momento. Existe o caminho de você mergulhar na questão do ser, digamos assim, né, e tentar encontrar, e mergulhar em si próprio, e tentar encontrar, em meio a isso tudo, a esse monte de referências e significados que foram colocados, o que seria mais autêntico, o que seria mais próprio, seu. Né? Então seria encontrar um caminho da autenticidade. E a outra opção é você fingir que nada aconteceu e tentar voltar para aquelas mesmas convicções. Né? Você vai fazer um esforço muito grande para deixar de ver aquilo que te mas essa volta, ela é impossível, né? Sim. Depois que você... O Hermann Hesse falava da marca de Caim, né, num dos livros, ou vários outros caras. Depois que você viu, não dá para você fingir que não viu. Não é? Ou até dá, mas vai ser muito forçado, né? Não, vai ter que fazer uma... não, de verdade não dá para você fingir que não viu. Você passa a representar. Sim. O que é diferente, né? Depois que você viu, é a maldição. Viu o azar. Não é isso? Não, é isso mesmo. Né? E aí você, enfim, tem a chance de encontrar um caminho próprio, etc. Aí existe uma grande questão. Isso é uma ética do Heidegger. Né? Eu tenho um aluno que fez uma dissertação de mestrado sobre esse tema. Isso é uma ética, ou seja, no sentido de que ele está dizendo, olha, esse caminho é preferível a esse. A angústia, ela pode ser decidida, quer dizer, eu decidi me angustiar, eu me abri para ela. Né? Existe um momento de decisão subjetiva aí, ou simplesmente acontece ou não. Né? Acho que é uma questão interessante. Né? Eu tendo a ver que existe uma certa ética, sim, porque você pode decidir, né? Você pode fazer a escolha autêntica ou pode fazer essa escolha inautêntica, né? Que corresponde também ao que o Sartre chamava de má fé, né? Que é você voltar a viver do mesmo jeito, mesmo sem... Tentar, que seja. Fingir. Né? Mas acho que aí há um momento, né, que diz respeito a aceitar esse novo caminho, né? Que é um caminho muito mais difícil. Pesado. Né, mas talvez mais pleno. Né? A única coisa que tem aí é que isso pressupõe uma certa, quem sou eu específico, um eu específico. Sim. Não é? Que é um problema. Não é? Porque você ainda teria uma subjetividade num sentido mais forte do que... Não, eu teria que ter um que... eu. Porque quando você fala assim, que eu tô lá, vi tudo, tô angustiado e tal, não sei o que lá. Então, este é o meu caminho, este é o caminho que mais me representa, o caminho mais autêntico para mim. Então, tem um mim. Sim. Que não combina muito com a... Ótima pergunta. Não é? Tem que ter um mim para ser isso. Então, pera, tem uma coisa que balança aqui. Está confundindo aí, né? Tem razão, exatamente. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, não é que existe um eu substancial como uma alma ou algo do tipo. Mas parece, por trás. Mas é, na verdade, talvez a gente poderia dizer, um eu que se formou mesmo nas vivências próprias. Né? Quer dizer, você tem... Aí a gente teria que se perguntar, talvez, né? Por isso que o Heidegger evita, né, também, fazer essa reflexão de caráter mais, vamos dizer, objetivo, né, de pensar na infância e tal. Mas talvez existam experiências na primeira infância, no começo da vida, que vão, junto com a própria carga biológica, definir esse mim. Né? Entendi. E que aí este seria o autêntico formado por tudo, não por um ente, por uma alma, nada disso, mas é um mim, é uma mistura química, vamos chamar assim, né? Genética e também meio. Sobretudo no começo, né? E que formaria essa tal de personalidade, essa tal do Celso, ou seja lá quem for, é isso? Por isso através desse filtro que seria o tal da autenticidade, é isso? Aí talvez seria interessante pensar o Heidegger em combinação, por exemplo, com a psicanálise. Né? Tem muita gente que aproxima o Heidegger do Winnicott, né? Justamente para pensar esse tipo de questão, a relação com a mãe e tal. Tem análise baseada no Heidegger, tem a Daseinsanálise, né? Quer dizer, então, isso acaba nos levando a pensar isso, né? A pensar essa perspectiva, bom, o que é o eu, né?
O que é o autêntico para mim? Claro. Né? Isso está em algum ponto ali da história individual, mas algum ponto muito remoto, né? Porque é como se você tem ali, a psicanálise estuda isso, né? Há divergências entre os psicanalistas, são os 6 primeiros meses ou os 5 primeiros anos. O que será que é decisivo para constituir, vamos dizer, a espinha dorsal, né? Então, mas aí vem o Sartre, que eu acho que faz sentir que ele bebeu muito. Sim. Heidegger, tá certo? Que é essa história. O que eu vou fazer de mim? Independente do que fizeram de mim, não é isso? Uhum. Também tem um... Tem um eu forte aí, né? Tem. Qual eu? Aquele que foi feito? Uhum. Qual é esse eu que está decidindo neste momento? Ótima pergunta também. Eu, na minha tese de doutorado sobre o Nietzsche, eu faço exatamente essa pergunta, porque no Nietzsche é o mesmo tipo de problemática. Né? Quer dizer, tem essa questão de você exercer a sua singularidade por oposição à universalidade, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Nietzsche fala que não tem eu, né? Ele faz a crítica do eu cartesiano. Então, quem é esse cara aí, singular? Exato. Quem é esse que decide? Isso. Né? Isto. Né? Acho que essa é uma excelente questão. Fica um buraco. É. Para mim fica, eu não sei como fecha isso. Não, é uma dificuldade sem dúvida, né? Eu acho que daria para pensar o seguinte, né? Quer dizer, você tem um eu que está operando ali naquele momento, que é o eu que está ali, né? Que é fruto daquele momento, daquela situação, é isso? Mas que de alguma maneira tenta resgatar esse elemento mais autêntico, mais primordial, alguma coisa nesse sentido. Né? Mesmo que seja para redirecionar. Nem que seja para eliminar coisas, aí falando do Sartre, eliminar coisas desse ser. Isso, eliminar isso que foi colocado. É uma escolha, eu faço uma escolha. Em algum momento essa angústia me provoca fazer uma escolha. Essa escolha é feita com tudo que eu já vivi, certo? E com a pessoa que eu me tornei e daquilo que eu quero me libertar daquilo que eu sou. É isso. E aí, vamos dizer, sobra algo. Né? Eu limpo a tralha. Acrescento outras coisas. Sim, mas o importante é isso que sobra. Isso. Uma vez que eu tirei a tralha. É como se nós fôssemos sendo atulhados de coisas, né? E aí chega uma hora que você tem um movimento para tirar. Não é simples, não é de uma hora para outra. Né? Tirar e pôr, não é isso? Mais tirar do que pôr, eu diria. Não é? Porque é para abrir espaço para que esse autêntico venha e se manifeste, né? E aconteça. Né? É um abrir caminho, sobretudo, me parece. E aí você vai construir alguma coisa. Né? Mas num primeiro momento, acho que o esforço maior é no sentido de tirar, no Heidegger. De desentulhar, digamos assim. Para dar vazão a algo mais próprio. Né? E aí é quase essa decisão, isso é uma questão, você tocou no ponto mesmo, né? Uma questão difícil, o próprio Heidegger evita, né? Ele não fala em escolha. Não responde esse assunto, né? Não responde satisfatoriamente, me parece. É um pulo. Isso fica ali tanto porque ele criou um sistema também de raciocínio, só que ele dá uns pulos em umas coisas que parecem ser importantes. E aí entra uma linguagem, quando ele está falando disso, de inspiração muito religiosa, né? Ele fala de um chamado do ser, tem uma voz da consciência, que vamos dizer, tudo são figuras, né? São imagens, não tem o mesmo sentido que tinha na religião. Não combina com o resto da conversa dele. Né? Combina se a gente pensar naquele sentido forte do ser. Eu sei, mas ele tenta botar tudo explicadinho e de repente ele dá uns... Né? Mas é um explicadinho relativo, porque ele está se opondo às filosofias muito explicadinhas também, né? Muito conceituais, que colocam tudo em caixinhas. Ele está tentando romper com isso. Então há esse movimento de afastar, de desentulhar, né? Como eu diz, a gente usa muito essa expressão lá no meu grupo de estudos, né? Desentulhar, eu acho que é interessante, quer dizer, ou seja, no sentido de abrir espaço para que se manifeste algo mais autêntico, né? Que no fundo é o próprio ser se manifestando, percebe? Porque no fundo o que nós somos? Nós somos uma manifestação do ser. Então quanto mais você abre, mais o próprio ser vem à tona. Naquele modo de ser que é próprio desse ente. Mas é o ser se manifestando, não é nem o eu. O eu, ele está meio que abrindo o caminho para o ser, percebe? É quase um deixar-se levar. A decisão desse euzinho que está ali é meio no seguinte sentido, eu vou me deixar levar. E aí você mistura, a mistura da substância
que a gente é uma mistura de substâncias, tá certo? A mistura química, eu vou chamar de química porque ajuda, eu dei aula de química, pois é. Me ajuda também. Mas a mistura química, eu mudo as composições. Então a composição desse ser original aumenta, é isso? Em relação aos outros. Ele possa ter mais ser, menos isso, menos aquilo, é isso. É abrir para poder... Não que vai ter eu diria o que ser. Sim, isso é uma afirmação não minha. Não é o ser, tá certo? Porque o sim, ser nunca é impossível. O ser enquanto não tal, existe, não se tá mostra certo? sozinho. Isso, exatamente. Então, assim, nesta composição química aumenta a porcentagem de ser nesta coisa, é isso. Daria para usar essa desse imagem. Jeito. Sou eu respondendo, porque o próprio Heidegger, ele evita ao máximo... Não fala. Então, eu que estou tentando entender. Sim, mas eu topo a brincadeira, assim, eu acho que é por aí. Tá bom, porque para mim é um buraco mesmo, eu não consigo entender quem decide, quem aparece. Mas eu concordo que tem que ter um momento eu aí, e aí a questão é, bom... quem é, né? Aí eu acho que tem algumas estratégias possíveis, assim, uma coisa que eu acho... Porque no fundo esse é um problema que é o problema o velho problema filosófico da liberdade. Né? Quem decide, afinal de contas? Se, por exemplo, na chave religiosa, se Deus fez o mundo, já projetou tudo, ele sabe tudo o que vai acontecer, então já está traçado o meu destino. Não tem livre-arbítrio, não tem Como liberdade. Pensar livre-arbítrio? Claro. Isso passa a ser um problema para os filósofos cristãos explicarem. Eles dão um nó infernal. Dão um nó, exato. No contexto da ciência moderna, né? Se tudo é determinado por leis de causa e efeito, como é que eu posso ser livre? Eu sou, na verdade, efeito de causas anteriores. Né? E assim por diante. Então, é um velho problema que reaparece sempre. Né? O Kant tem uma solução para isso que eu acho interessante, que, claro, forçando a barra, fazendo a brincadeira... É uma coxambrada também, Eu acho que ela pode ser replicada em outros momentos, que é a ideia de um duplo ponto de vista. Né? Quer dizer, uma vez que nós não estamos lidando com verdades absolutas, né, e explicações definitivas de toda a realidade, eu entendo que, de um certo ponto de vista, né, eu sou simplesmente um acontecimento do ser. Eu, enquanto tal... Não existe. Por outro lado, eu tenho o meu ponto de vista enquanto este que está aqui agora e que tenho que tomar uma decisão, se eu vou ou não vou tomar um copo d'água. Né? Ora, desse ponto de vista eu tenho que decidir, senão o cérebro funde e eu não consigo fazer mais nada. Né? Então, e nós operamos com esses dois pontos de vista. Né? É assim que a gente funciona. Né? Então, no caso, eu tenho o ponto de vista daquele sujeito que está ali, que está sentindo a angústia, né? Que está naquele processo difícil e que fala, é por aqui. Né? E nesse momento você tem uma espécie de abertura, né? Para que o próprio ser, então, assuma. Né? Quase uma entrega para Deus, né? De novo, para fazer a analogia. Né? Quer dizer, então é como se fosse uma experiência religiosa, mas sem Deus. Né? É uma entrega para a verdade, é isso? A verdade do ser. Tá bom, esse é o tá certo? É a fase 1 dele. Isso. Antes dele virar nazista assumido. Tá certo? Sim. Aí o cara virou nazista, se interessou mais pelo poder, tá certo? E pela influência que ele queria ter. Na verdade, o período de poder mesmo foi curto, né? Porque ele assume o reitorado e depois ele renuncia desiste, 10 meses depois. Naturalmente, também há especulações sobre o que o levou a deixar o reitorado, etc. Se foi pressão dos docentes para que houvesse menos influência do partido, ou se foi influência do partido. Ele diz que foi porque não concordava com o partido, mas ninguém acredita, não é isso? Exato. E também acho que tem um fator, né, que ele também mencionou aqui e ali, que era o fato dele não estar satisfeito. Ele é um pensador, né? Quer dizer, o pensador nem sempre se dá bem como gestor, né? Quase nunca. Então, quase nunca. Então ele talvez não quisesse mesmo, né? E ele preferiu se recolher e ficar lá. Voltou lá para ele tinha uma casinha, né? Uma cabaninha. A famosa cabana, né? Lá na Floresta Negra, né? E para onde ele gostava de ir e ficar, né? Em contato com o ser, a gente brinca, né? Mas enfim, então acho que teve esse momento em que de fato ele participou ativamente da vida pública, depois ele se recolhe, né? E segue como mas aí aconteceu todos os horrores. Aí vão acontecendo os horrores, né? E ele se omite. No mínimo, ele se omite. Exatamente. Certo? Ok, reprovado. Tá. Aí ele volta com essa segunda fase. Na verdade a segunda fase já começa ali, né? Na 29, 30 ele já está virando. E aí a grande questão é justamente
a percepção que ele tem de que ele próprio ainda está preso à armadilha da subjetividade. Quer dizer, surgem problemas como esse que a gente acabou de ver, do eu. Né? Porque ele está muito centrado no ser aí, no Dasein. Né? Então, de alguma maneira, ele ainda estaria preso. Né? Quer dizer, a mesma crítica que ele faz ao Russell, por um lado, ou que ele faz ao Nietzsche, ele caiu na mesma armadilha. Né? Então ele precisa sair dessa armadilha. Para sair dessa armadilha, ele precisa, vamos dizer, a filosofia tem que ter um papel que é muito mais de abertura de caminho, né? Para que a linguagem poética seja capaz de exprimir o ser. Né? Daí o Benedito Nunes, que foi um grande intelectual brasileiro, estudioso de Heidegger, né? Ele tem um livro sobre esse movimento, essa virada do Heidegger, que se chama Passagem para o Poético, né? Que é justamente essa ideia. Né? Então a filosofia ela não é capaz de falar sobre o ser, porque se a gente tentar falar numa linguagem conceitual sobre o ser, a gente cai na armadilha. A gente reduz. Então é preciso abrir espaço para que outras formas discursivas, notadamente a poesia, a arte, surja. Né? Que é uma saída que também guarda parentesco um pouco com Nietzsche e Schopenhauer. Exatamente. Né? Schopenhauer era música, no caso dele, poesia. Então é muito mais nesse sentido. E aí seria uma tentativa de acessar o ser nele mesmo. Né? Sem passar pela chave subjetiva, racional, etc. Então a obra de arte passa a ter um outro estatuto, né? Quer dizer, ele passa a ter uma... Mas continua, quer dizer, o quadro geral, né, do diagnóstico da história da metafísica como uma história do esquecimento do ser. E a necessidade de romper com isso, né, de abrir para o ser, é a mesma. Igual. O que mudam são as estratégias. Né? O primeiro mais centrado no ser aí, o segundo procurando instituir uma abertura... É mais místico também, não é? Então, fala artístico, isso, que é ok, mas ao mesmo tempo é místico porque tem um salto. Não é isso? Isso. Em algum momento você tem que ter uma entrega, não é isso? Esse elemento que eu falava há pouco da entrega, ele se radicaliza, ele se acentua. Você tem que ter uma entrega, você tem que falar, é isso, um amor, uma fé, algo assim, não é? E aí também uma certa aproximação com a sabedoria oriental, né? Então ele vai ter um diálogo com um japonês, né? Que foi publicado como uma conversa entre um pensador e um japonês, enfim. Então, de fato, como se trata dessa abertura para algo que no limite é inefável, né? Não pode ser dito, então o elemento místico ele aumenta naquela composição que você mencionava há pouco, né? Sobe também um pouquinho. O elemento místico ele aumenta. Tá, vamos lá. Acabou a guerra. Acabou a guerra, ele passa por uma comissão de desnazificação, que eles chamavam, e ele consegue, graças à influência de alguns amigos, etc. Porque os acadêmicos o perdoaram. Exato. Ele consegue ser perdoado e voltar a dar aula em 49. Né? Vários daqueles intelectuais que se aproximaram do nazismo, se filiaram, etc., a maioria acabou tendo esse perdão para voltar para a academia. Né? Até, ver se faz sentido o que eu estou falando, até porque muitas cabeças alemãs saíram. Sim. E sobrou pouco. Então talvez era importante para a Alemanha tentar manter o que tinha, aquilo que não tinha saído, porque uma explicação possível. Não estou dizendo que é puramente isso. Pragmática. Você olha e fala assim, porque teoricamente, acho que tem várias coisas envolvidas, mas uma delas bem objetiva nós perdemos um monte de gente. Os nossos cérebros, nós expulsamos os nossos cérebros de alguma maneira, né? Então aqueles que não foram embora, vamos perdoar, porque senão a gente vai ficar sem nada. Pode ser, eu não conheço tão bem esse período, essa história da estou comissão, chutando, na verdade. Sim, mas o chute faz sentido, plausível. Né? Faz sentido, porque é estranho o quanto se perdoou também. Acho um pouco de culpa, porque todo mundo devia se sentir culpado também um pouco. Então, né? E virou um tabu, né? As pessoas não conversavam muito sobre isso, né? Eu me lembro que o Habermas, ele era de 29, portanto ele era adolescente, né, no período final da guerra ali, e ele conta alguma coisa nesse sentido, que na família dele ninguém tocava no assunto, né? Ficou uma espécie de tabu. Uma vergonha geral, né? Então,
Mas eu não sei, né, especificamente no caso do Heidegger, acho que tinha também uma questão do quanto ele era bom em termos de filosofia mesmo. Né? Quer dizer, então, apesar de tudo... Ele não tinha ido embora, não tinha ido para os Estados Unidos, né? Muitos cérebros foram embora. E acho que foram punidos muitos oficiais, juízes, né? No Tribunal de Nuremberg você pegou um monte de gente que eram de fato... Que atuaram. Né? Pessoas que atuaram, né? Enfim, acho que essa influência mais de ordem Mas ele teórica... estava em baixa, não é isso? Nessa época, em baixa, que eu digo, a moral dele, assim, ele já não era mais considerado um grande cara, ele tinha ficado meio no ostracismo, ficou um pouco, né? Mas logo ele volta à cena. O Sartre ajudou a tirar, o Jean Beaufret também, né? Com quem ele tem uma correspondência, inclusive a carta sobre o humanismo, né? Que é endereçada ao Beaufret, em que ele tenta se afastar desse rótulo, né, do humanismo, justamente por ser centrado no homem e tal. E aí ele volta a produzir, a dar aulas, né, e segue a sua carreira ativo, né, até os anos 70, até falecer em 76. Né. Mas aí com uma vida sem grandes atribulações do ponto de vista, né, político, enfim. Mas do ponto de vista intelectual ele recuperou o prestígio totalmente, né? Isso até aumentou talvez. Porque acho que ficou valendo essa interpretação, né? De que ele tinha se entusiasmado, mas logo recuou, saiu do reitorado, ficou quietinho lá no canto dele e não teria tido maior envolvimento com o nazismo, né? Então, por exemplo, essa coisa dos cadernos negros, eles foram publicados agora no começo do século XXI, né? Então, na época ninguém conhecia isso. Então muita coisa que surgiu depois da morte dele é que foi lançando luz sobre o quanto o envolvimento dele foi para valer. Maior do que todo mundo imaginava. Então acho que esse perdão, ele foi um perdão que acabou, de fato, se espalhando. Né? Então ele era um intelectual considerado, as pessoas iam de longe, continuavam indo assistir às aulas dele, né? Teve alguns cursos célebres ao longo dos anos, nos anos 60, então ele recuperou o prestígio e voltou a ser um intelectual bastante ativo. Né? Tá. Vamos lá, vamos fechar. Pro Heidegger, quem somos nós? Bom, nós somos seres no mundo, né, que somos lançados, né, numa existência da qual nós não temos uma compreensão articulada, nós temos uma espécie de pré-compreensão, sabemos que existimos, né, mas só somos levados a pensar mais detidamente, mais seriamente nessa questão quando passamos pelo processo de angústia, né, que nos abre, de alguma forma, quando nós perdemos as certezas, perdemos o chão, né, para usar de novo aquela imagem, somos levados a repensar o sentido da nossa existência. Né? E aí nos vemos defrontados com a possibilidade de escolher um caminho mais autêntico em detrimento de um caminho menos autêntico. Né? E eu acho que é possível escolher um caminho mais autêntico. Então me parece que esse é o interessante da filosofia do Heidegger. Isso significa que é uma reflexão muito... pelo menos nessa linha de leitura, né, muito voltada para o caso, digamos assim, o caso pessoal. Né? Quer dizer, cada um de nós pode fazer um uso pessoal interessante desse tipo de filosofia. Acho que isso vale para o Heidegger, vale para algumas outras filosofias que tem isso que eu estou chamando de uma ética da autenticidade. Na verdade é uma expressão do Charles Taylor, que é um filósofo canadense. Ele tem um livrinho, inclusive, que se chama A Ética da Autenticidade. Que seriam essas éticas que estão preocupadas, digamos assim, em apontar um caminho de autenticidade para os indivíduos. Né? Mas é difícil, a partir de uma filosofia assim, de uma ética da autenticidade, fazer uma transição para o plano político. Né? Não é nada simples. Isso ajuda talvez a entender, né, o erro crasso que o próprio Heidegger cometeu quando tentou transpor a sua reflexão do nível existencial, quase religioso, para o plano da política. Né? Acho que é uma maneira de entender. Né? Teria sido melhor se ele não fizesse essa transposição. Né? E para você, quem somos nós? Agora você me pegou.
sei, eu acho que, para mim, uma filosofia como a do Heidegger, eu tenho uma leitura do Nietzsche que, de alguma maneira, aproxima um pouco também da ética da autenticidade, essa ideia da possibilidade de encontrar um caminho mais autêntico, que representa melhor aquela singularidade existencial, né? Eu acho que nós somos, né, em grande medida, isso mesmo. Cada um de nós é um ser no mundo, né? Nós não somos indivíduos isolados uns dos outros, né? Nós estamos em relação, nós somos aquilo que o Heidegger chama de ser com, né? E nessa medida, né, acho que, de fato, nós temos uma tendência muito grande a viver no que ele chama de impessoal, mas temos sim a possibilidade, né? E eu acho que a filosofia entra aí, né? Pensando agora, né, de maneira um pouco mais geral, né, quer dizer, qual é a, entre aspas, utilidade que a filosofia pode ter, né? Eu acho que é muito nesse sentido, né? Ela ajuda a promover essa abertura de que a gente falava, né? Quer dizer, ou seja, que permite romper com preconceitos, romper com dogmas, né? E nos abrir para enxergar o mundo de outras maneiras, né? Quer dizer, e, portanto, de um modo geral, enxergar a existência de uma maneira mais rica, né? Eu acho que a filosofia ela tem esse papel. Ela pode ter outros papéis também, né? Mas eu acho que esse é um papel particularmente importante. Assim, certamente o que me encantou na filosofia tem a ver com isso, né? Com a possibilidade de uma vida mais autêntica, mais plena de sentido e assim por diante. Nós somos o que mesmo? Nós somos esses seres que estamos aqui jogados nesse universo, né? E salve-se quem puder. Não é salve-se quem puder, né? Mas salvemos-nos juntos, né?